Oi, pessoal, sou o Lucas, técnico em segurança do trabalho, e venho a pedido da coordenação de enfermagem falar um pouquinho com vocês com relação à biossegurança no uso de adornos, né? A biossegurança aí para o pessoal que vai fazer os estágios no Hospital Santa Terezinha, né? A gente precisa, então, saber de algumas normas, algumas regras que são muito importantes antes da realização desses estágios, garantindo, né, a nossa segurança, a nossa saúde na realização, então, destas atividades. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre o uso de adornos, né, que é essencial aí na segurança, então, do nosso trabalho, né. Começando a falar, então, sobre os adornos, né, cabelos limpos, penteados, presos, né, nunca esquecer que é muito importante que os cabelos estejam presos, né, não posso ir prestar assistência com os cabelos soltos, né, porque isso, querendo ou não, vai interferir na minha assistência, né, às vezes um paciente agitado pode acabar pegando no cabelo, causando um acidente, né, ou até mesmo o cabelo cai numa medicação, num curativo, acaba contaminando, então é essencial que o cabelo esteja sempre preso, né. E muitas pessoas optam também pelo uso da touca, né, então é muito importante também o uso da touca, garantindo assim que o cabelo fique preso dentro da touca e não caia no paciente, não caia nas medicações, enfim. Maquiagem discreta, né? A gente está indo para o estágio, né? Não estamos indo para festa, então a gente tem que saber maneirar, né? Nesse sentido, utilizar uma maquiagem discreta, nada muito chamativo, né? Porque é um momento da gente estar mostrando o nosso trabalho, é um momento da gente estar ali prestando a nossa assistência, então é muito importante uma maquiagem discreta também, né? Tudo isso que eu estou passando para vocês está na NR32, né? É uma normativa que exige que não sejam usados adornos no ambiente de trabalho, então são proibidos, né, o uso de anéis, pulseiras, colares, piercing, relógio, né, tudo isso é um veículo de contaminação, tudo isso é um agravante aí para o acometimento de acidentes de trabalho, então são proibidos o uso dentro dos estágios, dentro do âmbito hospitalar, né, principalmente porque eles vão ser veículos de contaminação, né, eu vou estar lá prestando a minha assistência, e aí eu vou estar levando para casa, levando para outros ambientes a contaminação, as bactérias, enfim, que ficam ali impregnados. Então, é proibido o uso desses adornos. Sem contar, né, por outro sentido, o uso de um brinco comprido, de um colar, né, tudo isso é uma superfície que um paciente agitado, um paciente que está lá que não está respondendo por si, né, acaba pegando, puxando, e já aconteceram vários casos, né, que a gente vê aí relatados, onde o paciente puxa um brinco comprido e acaba rasgando a orelha do colaborador. Então, são proibidos o uso, né, muito importante. E os piercings, como falam ali, né, proibidos até os que forem cobertos por fita adesiva, então não pode usar, é proibido, né. Quanto ao relógio, a gente sabe, né, que para, por exemplo, contagem de frequência cardíaca, contagem de frequência respiratória, a gente precisa de um relógio, né? Então ele é proibido o uso no pulso, porém eu posso ter um relógio de bolso, né? E é importante então que eu passe um filme transparente nesse relógio, porque querendo ou não, ele tem superfícies muito pequenas onde pode impregnar sujidades e contaminação nele que porventura são difíceis de fazer a higienização, então passar um plástico transparente para que não tenha esse agravo, né? E aí eu posso estar usando sim, e depois, é claro, eu retiro esse filme transparente e aí eu posso estar higienizando o meu relógio. Quanto às unhas, né, muito importante, unhas curtas, né, unhas aparadas, limpas, né, com esmalte. Posso usar esmalte? Pode usar, porém um esmalte transparente, um esmalte que não seja colorido, vamos dizer assim, né, mas principalmente, né, unhas curtas, bem aparadas e limpas, né, porque a gente está lá prestando assistência ao paciente, né, a gente não quer estar levando sujidades, contaminação para dentro de uma ferida operatória, para dentro do paciente, que acabe causando, então, uma infecção cruzada, né. A gente pensa muitas vezes que a infecção cruzada é só do paciente para nós, né, mas muitas vezes pode ser de nós para o paciente, né. Então, muito importante aí as unhas curtas.
né? E unhas curtas também, né? Porque a gente está o tempo inteiro manuseando o paciente, né? Ainda mais bebês, RNs, né? Então, muito importante, unhas sempre bem aparadas, minimizando assim o risco de eu estar machucando esse paciente. Sem contar que uma unha comprida, ela o risco dela estar juntando sujidades e micro-organismos é muito maior. Então, importante aí, unhas curtas, tá, pessoal? Bem aparadas e limpas. Quanto à questão do crachá, né? O crachá é a nossa identificação maior, né? Quantas vezes a gente chega no leito do paciente e às vezes esquece de se apresentar e o paciente fica meio perdido, não sabe se você é médico, se você é enfermeiro, se você é fisioterapeuta. Então o crachá ele é muito importante para que você se identifique, né? Então o paciente vai te chamar, ó, você é o enfermeiro Lucas, né? Você é o enfermeiro, enfim. Então, o nosso crachá é muito importante. Quantas vezes, né, já aconteceu comigo de não chegar e me apresentar, acaba esquecendo na correria do dia a dia, e o paciente olha para o crachá e grava o teu nome, ó, aquele é Lucas, e quando você chega no quarto é bom dia, Lucas, boa tarde, Lucas, né? E sem cordão, porque o cordão, ele torna, então, esse crachá um adorno, né? Na questão aí do pessoal que vai fazer os estágios na maternidade, né, na parte da pediatria, cuidar para não usar o crachá perto da região do peitoral, né? Porque pegando os RNs e tudo mais pode acabar machucando, então usa mais no bolso do jaleco, na parte de baixo, evitando assim que machuque o paciente, né? Então o uso de crachá é obrigatório também e tem que só ter cuidado essa questão para não ser com cordão, porque ele vai virar um adorno, né? Como se fosse um colar. Na questão do calçado, né, muito importante que o calçado ele seja fechado, né, NR32 fala que o uso de calçado fechado é essencial para o trabalho na enfermagem, né, porque tem o risco, né, de estar caindo agulhas, caindo sangue, secreção, fluidos corpóreos, e tudo isso pode causar, então, um acidente se o colaborador tiver aí uma unha do pé que está com a cutícula com a carne viva ali, né, enfim. Então tem que ter esse cuidado, né? Evitando assim os acidentes. Então, essa questão do crocs furado tem que evitar. Então, um calçado que seja completamente fechado e antiderrapante, né? Porque a enfermagem está o tempo inteiro caminhando para cima e para baixo. Então, se for um calçado aí que não seja antiderrapante, o risco de queda desse trabalhador é muito grande, né? Então, muito importante aí, pessoal. Uso de calçado fechado, não pode trabalhar de chinelo, de sandália, né? De sapatilha. Às vezes parece tão utópico que a gente fala, mas acontece, né? Então, muito importante aí cuidar com essa questão. E a questão do jaleco, né? O uso de uniformes de mangas longas e com punhos, né? Protegendo, então, assim, os braços do colaborador, né? Querendo ou não, o jaleco, o pijama que vocês usam, ele é um EPI também, porque ele cobre os braços, né? Então, se eu tiver algum ferimento, alguma coisa nos braços, ele vai estar protegendo. Então, é importante, né? O uso de jaleco branco, né? De mangas longas, com punho, né? E é vedado, então, o uso de tecidos transparentes, né? Decotes, camisetas curtas, trajes de ginástica, tudo isso fica para outros momentos, né? Para o momento de esporte, para outro momento de lazer, né? Mas no estágio a gente pede que o colaborador, que o aluno, né? Esteja com um uniforme bem uniformizado, bem fechado, que seja de um tecido que não seja transparente, confortável, principalmente para o trabalho que ele vai estar realizando. Nunca vamos nos esquecer, né, que a nossa segurança somente depende das nossas ações, a nossa preocupação com a nossa vida. Então a gente tem que sempre pensar na nossa vida primeiro, e quando a gente pensa na segurança da nossa vida, a gente com certeza pensa que o uso de adornos, ele não pode ser no ambiente de trabalho, no ambiente de estágio. Então, vamos pensar sempre na nossa segurança, pensar sempre que as nossas ações, elas definem a nossa vida e que a gente tem que, portanto, trabalhar com segurança no nosso estágio para evitar que aconteçam, então, acidentes com nós. Certo, pessoal? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, que fique à vontade, né? Deixo aí o meu contato à disposição para quem quiser fazer algum questionamento, tá bom? O meu muito obrigado.